A reabilitação visual é uma área da saúde que trabalha com os músculos dos olhos e com a baixa visão. Então, ele tem como objetivo principal habilitar e reabilitar distúrbios oculomotores e deficiência visual ou adquirida ou naquele processo de desenvolvimento de maturação visual. Tá? Então, essa área vai trabalhar com sistema visual, com exercícios oculomotores e com exercício para baixa visão. Eu sou fisioterapeuta recifense, trabalho com reabilitação visual desde 94. Na verdade, eu era educadora física e fui convidada para trabalhar com oftalmologia e ser auxiliar em oftalmologia e descobri essa parte da reabilitação visual. Decidi fazer fisioterapia para poder atuar de uma forma mais correta. E aí entrei para a faculdade, fiz bacharel em fisioterapia pela Unicap e logo após eu decidi fazer uma coisa que fosse mais específica, já que a parte visual ela é muito ligada à parte neurológica. Então eu fiz pós-graduação em neurofuncional e depois fiz, para me especializar mais ainda, eu fiz a pós-graduação em ortóptica com ênfase em reabilitação visual. Hoje eu trabalho em 3 lugares, né? A clínica Clóvis Paiva, uma clínica de porte médio, fazendo toda a parte de exercícios oculomotores, né? A parte de ortóptica. No CORE, que é ligado à Apivida, também fazendo a parte de exercícios oculomotores, paralisias oculomotoras, a parte dos exercícios de convergência. E trabalho num grande hospital aqui de Recife, né, um hospital de referência, que é o Hospital de Olhos Santa Luzia, fazendo toda a parte de distúrbios oculomotores a nível de ortóptica, convergência e paralisia, e estimulação visual, que é a parte em estimular o desenvolvimento visual em criança que tem baixa visão. Associado ao Hospital Santa Luzia, eu trabalho na Fundação Santa Luzia, como preceptoria médica no setor e no departamento de estrabismo, dando aula, né, sobre essas questões, sobre medidas e a parte de ortóptica. Eu também sou professora de pós-graduação por uma empresa do Rio Grande do Sul, a Physiwork, dando um módulo sobre reabilitação visual ou sobre a fisioterapia ocular na parte neurológica. Hoje eu trabalho junto com o Conhecimento Integrado, né, que é uma grande empresa que oferece cursos e realmente é uma das partes que eu gosto muito, que é a parte de dar aula, dando aula na parte de docência, em cursos de extensão e pequenos cursos presenciais e também hoje coordenando a pós-graduação, tá, em reabilitação visual, com ênfase em distúrbios oculomotores e baixa visão, que vai começar esse ano e que com certeza vai ter muito sucesso. Então, uma das coisas que eu realmente gosto é a parte de ensinar. Muitas coisas importantes, né, aconteceram na minha carreira profissional. Uma delas foi começar a ser professora de reabilitação visual. Eu acho que para mim é um marco da minha vida, é começar a ensinar. E isso começou, esse maior estímulo, desde quando eu fiz a minha pós-graduação em reabilitação visual, na parte de ortóptica. Eu acho que eu tive eu cresci muito, né, nesse setor. E com isso, eu tive maior habilidade para ensinar. Então, eu gosto de ensinar. Então, mesmo tendo trabalhado já há alguns anos com essa parte de ortóptica, de exercício, quando eu comecei a dar aula, para mim foi a parte mais importante da minha profissão. E ter hoje, né, essa condição e esse prazer de ensinar e de distribuir conhecimentos, né, para outros profissionais da área de reabilitação, para fazer com que eles façam, desenvolvam essa parte tão bonita que é ajudar os pacientes que têm esses distúrbios oculomotores e a baixa visão. Os profissionais que atuam na reabilitação visual são vários, depende muito da vertente com que se fala, né? Então, por exemplo, se você vai trabalhar com a parte de
das paralisias oculomotoras, ortóptica, a parte de reabilitação dos músculos, está muito ligada a fisioterapeutas. Quando você fala sobre reabilitação no contexto de baixa visão, ou reabilitar o paciente no contexto geral em relação ao que foi perdido ou que precisa ganhar em relação ao sistema visual como um todo, como por exemplo as ambliopias, cegueira, certo? Paciente que precisa de orientação e mobilidade, esse está ligado a uma equipe multidisciplinar. E esses profissionais, eles são diversos. São profissionais de curso superior que estão envolvidos no desenvolvimento e na adaptação dos pacientes para a sua vida em relação à sua baixa visual. Por exemplo, o terapeuta ocupacional, o psicopedagogo, fonoaudiólogo, o educador físico, porque a gente trabalha muito com postura, tá? O professor de orientação e mobilidade, então, psicólogo. Então, são profissões que estão ligadas diretamente à parte de equipes interdisciplinar. Claro que a gente não pode deixar de lado a importância muito grande que é a parceria com os médicos pediatras, médicos oftalmologistas principalmente, médicos neurologistas, posturologistas. Então, são profissões que se acoplam, se unem para que a gente possa fazer um trabalho de reabilitação de uma forma completa. Quanto ao mercado de trabalho, é muito novo, né? A fisioterapia, a terapia ocupacional e a equipe multidisciplinar na reabilitação visual tem poucos profissionais trabalhando com isso. A equipe multidisciplinar, ela trabalha em centros de reabilitação visual do governo, os SER4 ou até SER3, né, que são centros de reabilitação desse nível, que já depende de um profissional ou de vários profissionais que entendam sobre o assunto, sobre as deficiências visuais para trabalhar. Como na graduação pouco é abordado sobre esse assunto, só na terapia ocupacional que se aborda um pouco mais, na fisioterapia não se aborda esse assunto, então os profissionais, eles não ficam habilitados para trabalhar com isso. Não se fala em ortóptica, não se fala em distúrbios oculomotores na graduação. Então os profissionais, eles precisam aprender sobre o assunto, se habilitar através de cursos. Então esses cursos vão dar ao profissional o conhecimento para trabalhar na área. E como tem poucos profissionais, então o mercado está aberto. Então, trabalhar com a área de oftalmologia e com a área de reabilitação é uma coisa muito nova e que está crescendo no Brasil. Então, principalmente fora das grandes cidades, nos interiores ou nas cidades que estão mais afastadas dos centros, que tem poucos profissionais e às vezes nenhum profissional que trabalha nessa área. Em relação às patologias, fica difícil a gente definir, determinar quais patologias a gente trabalha. A gente só tem que pensar assim, vamos trabalhar nas sequelas que algumas patologias deixaram. Essas patologias normalmente elas são oftalmológicas ou neurológicas, tá? A gente também tem algumas patologias que podem vir associadas a problemas posturais, algumas síndromes. O que a gente tem que entender? É que a gente reabilita aquilo que foi adquirido ou aquilo que se pode reabilitar. Vamos dividir por parte. Vamos falar dos distúrbios oculomotores. Alguns distúrbios oculomotores, eles vêm desde o nascimento, que são os estrabismos. Esses a gente não reabilita. É um trabalho relacionado, associado aos oftalmologistas, porque muitas vezes esses distúrbios oculomotores que a gente conhece como estrabismos, eles são cirúrgicos. Então, a gente só pode trabalhar aquilo que realmente a gente consegue ter um resultado e que tem um bom prognóstico. Como, por exemplo, as paralisias oculomotoras, que são adquiridas por doenças neurológicas, virais, por traumas, por aneurisma, por diabetes mellitus. Dependendo da fase que a gente pega esse paciente, de forma mais precoce possível, a gente consegue trabalhar e fazer uma neuroplasticidade. Quando o prognóstico é muito ruim, normalmente esses pacientes eles cursam para tratamentos cirúrgicos. Outros distúrbios oculomotores, como as insuficiências de convergência ou os déficits de convergências e acomodação. Esses são adquiridos no decorrer da vida,
por problemas visuais. E aí a gente trata com os exercícios ortópticos, exercícios que vão devolver ao paciente a visão binocular simples para tirar os sintomas de dores de cabeça, dificuldade na leitura e um grupo de sintomas relacionados à leitura. A outra vertente seria as patologias associadas às baixa visão. Então, o paciente ele pode ter uma perda da baixa visão no decorrer da vida, não ter nenhum prognóstico de melhora e ser um tratamento totalmente médico, mas pode acontecer dele precisar de uma reabilitação para adaptações ou mesmo para melhorar aquela condição visual. Em relação a cursos, nós temos diversos, desde mini curso, com 2 horas de duração, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a reabilitação visual e as patologias que a gente trabalha, como também cursos de algumas horas, como de 8 horas, mostrando como avaliar e como tratar. Curso de 12 horas, que já é um curso um pouco mais extenso, explicando sobre o sistema visual. O de 16 horas, que já fala um pouco mais sobre o sistema visual, tratamento, avaliação. Claro que são cursos de extensão e cursos de conhecimento. Não vai lhe dar nenhuma habilidade para trabalhar, tá? Porém, quem já trabalha com isso, ou depois de fazer alguns cursos, nós oferecemos o curso presencial, que é o curso que a gente leva para a sua cidade, em que você, durante 3 dias, são cursos de 30 ou 40 horas, a gente faz esse curso presencial mostrando no real como a reabilitação visual trabalha. Você tem conhecimentos dos materiais, você tem a vivência prática entre os colegas. E após isso, a gente ainda lhe oferece a capacitação para quem trabalha com baixa visão em centros de reabilitação, que é a capacitação de 42 horas online, e a capacitação de 54 horas online para quem quer se aprofundar mais e trabalhar com a parte da ortóptica e de os exercícios oculomotores. Porém, se realmente você é uma pessoa que quer se especializar em reabilitação visual, nós estamos oferecendo a pós-graduação em reabilitação visual, com ênfase em distúrbios oculomotores e baixa visão. Essa pós-graduação, ela é voltada para a equipe multidisciplinar que trabalha com reabilitação visual. Aproveite, venha conhecer um pouco mais do nosso material, venha conhecer um pouco dos nossos cursos que a gente oferece para você com muito carinho. Para você, profissional que quer trabalhar com a área de reabilitação visual, você precisa se habilitar, você precisa estudar, você precisa pegar a prática de como atender o seu paciente. E você só vai conseguir se realmente você estudar, se você fizer cursos. Você pode fazer cursos desde os cursos menores até a pós-graduação, que é uma pós-graduação semipresencial. É assim que a gente aprende. Eu estou na área há 26 anos trabalhando com a reabilitação visual. Eu estou há 15 anos como fisioterapeuta e eu ainda continuo estudando. Então é importante o conhecimento. Ninguém consegue trabalhar e atender um paciente se você não tiver conhecimento daquilo que você está fazendo. Então você tem que estudar. Isso que eu falo para vocês. A área é uma área bonita, é uma área nova, é uma área ampla que está crescendo no Brasil e que poucos profissionais têm para ensinar você como trabalhar com ela. Aproveite que nós estamos lhe oferecendo alguns cursos, aproveite que você tem como aprender. Estude, venha, se una conosco, se una a gente, para que você seja mais um profissional da área de reabilitação visual. Bom, eu gostaria de concluir, falando para todos os profissionais da área de reabilitação, que é uma área linda e que vocês estão de parabéns, procurando essa área para trabalhar. E que a fisioterapia, a terapia ocupacional e todos os profissionais da reabilitação visual têm um coração muito grande quando a gente trabalha, sabe? Com o pessoal, principalmente as crianças de baixa visão. Então, muito obrigada por essa oportunidade e eu estou à disposição para o que vocês precisarem em relação às dúvidas. Vamos nos encontrar nos cursos que estão aí online ou nos cursos presenciais e na pós-graduação. Eu aguardo vocês.